Prosseguindo na leitura do artigo sobre a vida do pastor Rubem Maia, agora o parágrafo que diz: sob um edito geral, em 28 de agosto de 1527, no qual se exigia que o decreto da Dieta de Worms se cumprisse estrita e imediatamente, Rubem Maia foi detido. Em 3 de março, o condenado foi levado a Viena, onde mais uma vez foi torturado em uma espécie de esticador, mas desta vez não houve nenhuma retratação. Vamos lembrar na primeira parte da leitura desse artigo, Rubem Maia, ele foi capturado, né, pelas igrejas reformadas, foi torturado e lá ele acabou se retratando, né, ficou muito triste, acabou fugindo, né, para uma cidade distante. Agora ele foi capturado por grupos católicos. Quando lhe pediram que se confessasse com um sacerdote e recebesse os últimos sacramentos da igreja antes de sua execução, Rubem Maia se negou. 7 dias após retornar a Viena e ter sofrido tribulações que só Deus sabe, o doutor Rubem Maia Baltazar foi conduzido ao lugar de execução em 10 de março de 1528. O relato de uma testemunha ocular da execução foi dado por Stephen Sprugel, reitor da Faculdade de Filosofia de Universidade de Viena. Rubem Maia, disse ele, estava firme na sua heresia como uma rocha inamovível. Né? Ele chama de heresia, mas na verdade estava firme na sua fé. Hereges eram os católicos que matavam, hereges eram os reformados que matavam. Enquanto sua esposa o exortava a se manter firme, ele foi levado ao local de execução. E essa parte aqui eu acho muito bonita, né? Porque a esposa de Rubem Maia viu o que ele sofreu quando ele falhou na primeira sessão de tortura que ele sofreu nas mãos das igrejas reformadas. Mas agora a esposa dele já está incentivando para que ele não ceda. Quando a procissão chegou à pilha de lenha, Rubem Maia gritou no dialeto suíço: ó Deus misericordioso, perdoa meus pecados no meu grande tormento. Disse ele às pessoas: ó amados irmãos, se eu tiver magoado alguém de palavras ou com atos, perdoe-me pelo amor do meu Deus misericordioso. Eu perdoo todos os que me fizeram dano. Enquanto tiravam suas roupas, disse: a ti também, ó Senhor, tiraram a roupa. Minhas roupas deixarei aqui com prazer. Só te rogo que conserves meu espírito e minha alma. Logo acrescentou em latim: ó Senhor, em tuas mãos entrego o meu espírito. E não falou mais em latim. Enquanto untavam enxofre e pólvora em sua barba bem comprida, disse: ó, salguem-me bem, salguem-me bem. E levantando sua cabeça gritou: ó amados irmãos, orem a Deus para que me dê paciência nesse meu sofrimento. Sabia que ele seria incendiado, né? É um dos piores castigos que o homem pode passar. Enquanto sua barba e seu cabelo se incendiavam, Rubem Maia gritou: ó Jesus! Asfixiado pela fumaça, morreu. 3 dias depois, sua esposa foi executada por afogamento no rio Danúbio. Então era assim que os católicos e os protestantes tratavam as pessoas que os criticavam por eles batizarem crianças, né? E é claro, os católicos e os reformados, eles usavam o poder do Estado, lembrando que essas eram igrejas estatais. Elas só deixaram de ser igrejas estatais porque o Estado não quis mais ligação com a religião. Vamos lembrar, desde a independência dos Estados Unidos e da Revolução Francesa, que foi a primeira vez nos Estados Unidos, 1790, e aí logo depois também na Revolução Francesa, é que foi determinado que o Estado estaria separado da religião e que ninguém poderia ser molestado por sua fé. Antes disso, católicos e reformados
eram igrejas estatais. Eles não pediram para deixar de ser estatais. O Estado é que não quis mais controlar essas igrejas. E essas igrejas, graças a Deus, hoje elas não matam mais. Porém, a heresia delas continua. Por isso que as Assembleias de Deus, quando recebe alguém das igrejas reformadas, rebatiza ou batiza, né? Na verdade, porque eles nunca foram batizados, porque aquele batismo não vale. A pessoa precisa realmente confessar os seus pecados diante de Jesus e depois disso ser batizado em águas. É assim que a Bíblia ordena. A morte de Rubem Maier deixou o mais construtivo grupo de anabatistas de Nikolsburg sem uma forte liderança. A campanha pela comunhão de bens, os anabatistas também, eles como viviam no campo, né, escondido, fugido das autoridades, eles começaram a viver como em Atos dos Apóstolos. Eles plantavam e ali eles dividiam os bens e todos se alimentavam, então viviam aquela comunhão de bens que era comum lá em Atos dos Apóstolos. Com o tempo e depois indo viver em cidades, acabou que isso não deu mais para ser mantido. Porém, teve alguns grupos de anabatistas, como os menonitas, que eles praticam essa comunhão de bens até hoje. A campanha pela comunhão de bens e a doutrina da não resistência continuou com Jacob Wiedemann e os Sattler. O mal-estar ocasionado pela crescente divisão finalmente obrigou os barões de Richtelstein a expulsar Wiedemann e seus seguidores de suas terras. Desse grupo, com sua peculiar ênfase na vida comunitária, surgiu a expressão luterita do anabatismo no século XVI. Os luteritas foi outro grupo que vocês podem pesquisar. Eles foram habitar nos Estados Unidos também, e eles nunca abriram mão dessa prática de ter tudo em comum. Normalmente viviam em fazendas, e acaba que esse isolamento deles fez com que eles também adotassem, como os menonitas. Normalmente eles se casam entre eles, evitam até se casar fora da comunidade, exatamente com medo que aquela perseguição retorne. É difícil hoje, né? Hoje os direitos humanos, vamos assim considerar, ele dá uma certa liberdade para as pessoas, mas nós não sabemos se esses direitos humanos serão realmente mantidos pela humanidade. Por quê? Infelizmente, o que nós estamos vendo hoje, a sociedade está querendo tirar a liberdade do cristão de falar, de pregar. Tá bom? Então, os direitos humanos não são uma garantia de que nós seremos tratados assim para sempre.